Brasil vai ganhar a Copa? Quem acha que vai ganhar? Levanta a mão aí. O que é que falta para ganhar? Tem algum ponto, alguma posição que precisa de alguém diferente para ganhar? Ou de uma ação diferente? Então vamos comparar isso com a Fazenda. A Fazenda é uma Copa do Mundo diária, semanal, mensal e anual. Em que nós temos vários jogadores, um time completo, comissão técnica, alimentação, tudo ali dentro. E nós temos que concatenar tudo isso em uma linha só. E às vezes, a gente é consultado constantemente qual que é o melhor protocolo PNPF. Todos funcionam. Qual que é o melhor antibiótico? Depende para o que você tem. No decorrer do bate-papo, vocês vão ver como que as nuances funcionam. E o que eu vou investir o dinheiro? Na sanidade primeiro, na nutrição primeiro, na genética primeiro. Não podemos deixar de fazer nada. Até porque, na sanidade, nós temos doenças que são crônicas. Uma vez que esse animal adquiriu isso, é para o resto da vida. E a expressão dessas doenças, ela é muito variável, depende da resistência de cada um. O que nós vimos com o Covid aí que ensinou muita coisa para a gente? Tem gente que nem sabe que teve e está aí. Tem gente que ficou sabendo e antes ficou sabendo morrer. No Covid, nos bovinos, nós já conhecemos há praticamente 40 anos. Então, tudo que aconteceu vai acontecer no bovino. Tá? Toda nova doença, essa ingressa em qualquer rebanho, e nós somos um rebanho, é um desastre. Quanto morre? 2%. Tá? Então, a história se repete. E no Brasil, nós temos um arsenal de ferramentas para controlar não só a sanidade, mas a nutrição, a pastagem, a genética. Eu tenho uma empresa que se chama Paixão de Consultoria, que trabalha com todo o sistema de produção. O diagnóstico inicial primeiro, depois elencar o que precisa ser feito. E com as fazendas, alinhar para esse processo aí. Então, como é que a gente transforma isso em dinheiro? Dentro da nossa experiência, o que é a fazenda mais precisa? Não só a fazenda, começando na presidência da República. Melhorar os processos de gestão. Nós precisamos de informação de qualidade. Isso quer dizer detalhes. Nós temos muita informação de quantidade. Tem tantas no cabeça, eu tiro tantos leitos por dia, mas o que é que interfere para me produzir ou para eu não estou produzindo? Então nós precisamos de duas visões em qualquer negócio que a gente vai fazer. Mas na pecuária mais ainda. Nós temos que ter uma visão de águia, para onde esse negócio está indo, para onde o mundo está caminhando, o que vai ser necessário daqui a 1 ano, 2, 10, 20. Como é que eu vou fazer a sucessão familiar? Minha família vai conduzir isso aqui? Eu estou preparando os meus herdeiros para serem sucessores? Uma sucessão não acontece na noite do dia. Ela demora décadas. Então você tem que ter uma visão do negócio, para onde ele está caminhando, quem que vai nos ajudar, como é que nós vamos alinhar esse negócio aqui. E como qualquer empresa precisa ser reajustado com o decorrer do tempo. Né? Nós vimos aí há pouco tempo os árabes brigaram com um lá. Cadê o lado? Subiu. Então nós temos situações que interferem da porteira para dentro, da porteira para fora e fora do nariz. E nós temos que ter uma visão de formiga, que são os detalhes. Tá? Temos que enxergar tudo e os detalhes. Os detalhes é que vão fazer eu ter um rumo mais certo. Então nós temos dentro de uma fazenda o esquerdo. E a gente só vê isso aqui, com a parte simples. Mas nós temos várias etapas embaixo que nós deixamos passar despercebido. A estação de monta desse ano já começou. Você não está colocando todo o sêmen, mas o quanto esse animal está preparado para a estação de monta. A nutrição, a Sibeli falou muito bem. Mas se eu posso colocar uma genética fantástica, mas esse animal não ter sido alimentado dentro da mãe, no início da gestação dele, que chama programação fetal. Logo depois da fecundação, se faltar nutriente para essa vaca, o bezerrinho dela não vai ser o bezerro que deveria ser. No início, você tem um início de formação de células, multiplicação, quando o óvulo e o espermatozoide encontram, divide em 2, em 4, em 16, uma fase de multiplicação celular muito grande, hiperplasia. Depois que está prontinho,
vai ser uma fase de hipertrofia, que o número de células não vai aumentar o tamanho da célula. Isso interfere no rendimento de carcaça, na capacidade desse animal produzir, e tem reflexo até na segunda ou terceira geração. Porque uma filha do atropiano mal criada, ela não vai estar grande, ela não vai transformar alimento em leite, em carne, em nada. E tem as doenças que podem ser crônicas e vão estar o resto da vida. Tá? Então é importante a gente olhar tudo. Parte sanitária, porque é a primeira. Se eu tiver uma genética boa que já foi contaminada, eu perdi na largada. Qual é o rendimento de carcaça que nós temos aqui nos bois nossos que vão para o abate? No Brasil já tem quem está fazendo por 60. Tá? Mas começa lá na construção do animal lá embaixo. A parte nutricional é importante, genético, bem-estar, fazer uma trabalhar o negócio de bem-estar. Nós medimos fertilidade, mortalidade, morbidade, desempenho. Eu tenho certeza que a gente faz uma alteração constante nas dietas, porque a gente não pesa com frequência maior. Como é que a gente faz no leite? Aqueles ingredientes daquela dieta vai demonstrar a saúde inteira. Toda vez que você muda o ingrediente, o animal responde negativamente. E o caixa. O caixa deve ser o soberano. Então a gente tem que trabalhar olhando o caixa próprio. Tá? Então, o que você vê lá? É que o programa de vacinação nosso, ele é coerente? Eu faço e faço na hora errada. Eu não colho fruto dele. Esse medicamento, eu estou usando medicamento à torta e direita lá. Como é que eu sei que esse medicamento não está funcionando? E ele está adequado para aquele evento sanitário que eu estou usando? Eu tenho diagnóstico dos problemas que nós temos lá. Está morrendo de diarreia? Que tipo de diarreia? Quando começou essa diarreia? Foi por fungo, bactéria, vírus, protozoário? Então nós precisamos ser melhor de trabalho. E registro. A gente não sai nada disso se a gente não tiver registro. Outra é nutricional. Um país tropical que usa a maior parte dos animais nossos a pasto, o pasto é extremamente importante. O manejo do pasto, se eu errar no manejo dele, eu posso ter que consumir mais suplementação e perder desempenho. Tem vários tipos de manejo de pasto. Tem pastejo contínuo, voazan rotacionado, rotativo. Você já viu falar nisso? Rotativo você consome 40% da ponta da folha. Esse animal ganha de 800 gramas, não fica 200 por dia. Se você consumir 60% de baixo, ele ganha 500, 600 gramas. E se você consumir o talo, é negativo. A suplementação, o que é? É acima do que eu estou oferecendo no capim, no pasto, na forragem. Então, quando você colhe bem, você volta mais rápido, 4 a 8 dias, você volta no mesmo pasto, você não esfolhou ele todo, eu consumo menos suplemento, você abafa a planta invasora, você tem um controle de planta invasora. Você produz mais. Esse manejo é importante. Eu estou fazendo bem feito isso é possível aprender. Como é que é a nossa fecundação? A minha vaca entra bem na estação do monte e vai produzir um bezerro melhor. Vacas magras emprenham menos e perdem mais embriões. Perdem mais gestações. Então, eu estou preparando a minha vaca para ela continuar, porque normalmente as medidas têm uma taxa maior de perda embrionária. Porque ela não está pronta. Vocês vão ver uma tabelinha para frente aqui. E como é que eu faço o desenvolvimento desse bezerro? O senhor tem vacas. Qual é a vaca mais pesada que o senhor tem lá, adulta? Pesa quantos quilos? 500 quilos. E a mais leve, adulta? Então são dois animais diferentes. Então, qual é o peso de desmama que eu devo fazer nesses bezerros? São pesos diferentes para vaca diferente. E qual é a vaca que te entrega mais? É a que desmama o bezerro mais pesado em relação ao peso dela. Ela comeu menos para te entregar mais. Eu estou fazendo seleção nesse sentido, da mais eficiente biologicamente, que vai comer menos ração e entregar mais. Não é que ela vai comer pouquinho, mas se ela me entrega um bezerro mais pesado em relação ao peso dela, a eficiência dela é maior. Ela come menos e entrega mais. Uma comparação do Mustang com a BMW. Os dois dão 300 por hora. Mas o Mustang é 3, 4 km por litro. A BMW é 10. Então nós estamos fazendo essa seleção dentro do nosso trabalho, lá, selecionando o que é de melhor. E a genética. Não adianta eu ter uma genética de excelência
e não alimentar ela para estressar isso. Não dar sanidade para ela para estressar isso. A sanidade é na hora certa. Quando que vocês começam a vacinar os animais nascidos? Qual que é a idade que vocês vacinam? Mas se vocês começarem a computar o que vocês estão perdendo, vocês passam a fazer. Porque perde milho, perde. Na taxa de prenhez, aquela vaca deu vazia porque ela não ficou prenha ou porque ela teve uma perda precoce? Ou porque não foi alimentada. Então, é o detalhe que muda o resultado. É importante a gente entender o que a gente tem. Sem diagnóstico, a gente não faz nada. Estresse. Tem um trabalho que o Ricardo fez há muito tempo, com 2.800 vacas, inseminando e avaliando a maneira que elas saíram do tronco. Então, assim, correndo, trotando, andando. Correndo, 44% de experiência. Trotando, 52%. Andando, 65%. Uma série de coisas que interferem. Instalações adequadas, meus currais, meus centros de manejo são amigáveis ou é uma briga que eu tenho lá dentro? E a seleção genética? Eu tenho vaca brava lá no meio? Gente, genética está relacionada com o animal ser mais bravo ou não. Tem raças específicas para torado. Nós podemos selecionar para o animal ser mais grosso. É provado, já por pesquisa, mostrando que o animal mais bravinho engorda menos. E ele leva o nervosismo para os demais. O animal bravo no grupo e deixa os outros bravos. Tá? E sombra e água de qualidade. Nós não controlamos o clima, mas nós podemos adaptar para o clima. Eu não sei se vocês têm disseminação com ângulos aqui, com raças europeias, mas nos últimos anos, no pico de temperatura, tem um reduzir de calor. Ou nós nos adaptamos, nós vamos sofrer com ela e está tudo certo. Né? Está tudo certo, embora às vezes fica desconfortável. E a camada 5 é o desempenho zootécnico. Nós sabemos o que está acontecendo ali dentro, o desempenho que os animais estão tendo. Se a gente não sabe, nós estamos perdidos. Esse acasalamento funcionou, minha vaca ficou bem, a distribuição da prenhez e das parições. Quando começa a parir, quando eu começo a desmamar, vocês viram que esse diagrama mostrou lá a diferença de peso. Então, eles diziam que nasce no praia dos mamães mais leves. E chega a perder 60 quilos. Isso é muito dinheiro. Eu posso programar para fazer isso. A minha estação de monta, quanto eu consigo cobrir no início da estação de monta? O ideal é que você conseguir empenhar 80% da primeira metade da estação de monta. Porque esses animais vão que vão estar dentro. E as bezerras também vão entrar no início da estação. Se entra no final, ela não entra. Você vai ficar mais tempo ali dentro. Então, o que nós precisamos? Taxa de clientes, ganho de quilo diário. Por quê? Minha bezerra desmamou com quantos por cento do tamanho? Ela está pronta para entrar com 12, 14, 16 meses na estação de monta ou vai ficar mais um ano? E se ela não atingir o peso ideal, ela não está pronta para ser uma matriz. Então, ela não foi construída para ter efeito, ter eficiência. Taxa de desmama. Os bezerros que vão pagar toda a conta da cria é o que você desmama. Quantas vacas você expõe na reprodução, quantas matrizes e quantas desmamadas mesmo. Tudo que você gastou por todo o rebanho vai ser pago pelo bezerro. Então, os quilos de bezerro desmamados. São coisas simples de fazer e que você corrige de motos. Intervalo de parto, morbidade, mortalidade. Então, são números que toda fazenda precisa ter. Já tem um escritório, eu invadir. A última camada que é o financeiro. Traduzir tudo isso em dinheiro. Isso vai nortear o que nós vamos fazer. E vocês vão ver que a sanidade vale a pena investir nela com o melhor produto que existe. Tem produto ruim no Brasil? Não. Todos os produtos são muito bons. E os produtos, as empresas passam por via cruzes para lançar cada produto. Tem produto mal posicionado. Esse produto não serve para isso, a coisa que eu estou querendo. Certo? Na esfera reprodutiva, nós temos vacinas que protegem contra 5 doenças e contra 18. Isso é mais que 23. Então, eu tenho um diagnóstico que eu tenho, estou usando o produto correto? Se estiver usando, tudo bem. Tá? Se não, vai correr risco. Para coceliose, todas as vacinas é a mesma coisa. E para as diarreias, para as infecções também.
A parte financeira é muito importante a gente ter essa conta lá dentro e discutir ela. O arsenal de coisas. O que nós vamos fazer melhor? Casamento entre o que você está me oferecendo e o que eu estou tirando. E como é que nós vamos melhorar? Quem que é o maior concorrente do produtor brasileiro? Alguém sabe? Vocês estão na atividade, vocês não sabem nem quem é o concorrente, nem quem é o maior concorrente nosso. É o vizinho melhor que se diz. O primeiro mercado que nós entramos é o doméstico, né? Então, aqui da região. Depois nós vamos para o país. Depois nós vamos para o mundo. Então, o primeiro mercado que nós colocamos é aqui do lado. E se eu tenho um vizinho melhor de serviço, ainda vou para os pobres correndo. Retorno sobre o investimento que nós estamos fazendo. Com relação ao protocolo de matriz, eles têm que cair por ano a ano. Hoje nós pagamos um protocolo que pagava 5 anos atrás. Então a parte de SEM, o protocolo está cada vez mais barato. Então dá para fazer um protocolo de benefício, mas tem que ter as outras coisas. Margem de lucro por matriz e impacto financeiro total. Então, se a gente começar a seguir isso aí, a gente começa a fazer as coisas darem mais certo. Isso é com um rebanho de 2.600 cabeças com 1.500 matrizes. Olha o que nós perdemos em cada etapa. Perca reprodutiva. Quantos por cento nós pegamos? Você tem perca milionária que fazem, você tem mortalidade de bezerro que faz o que aconteceu, continua perdendo. O peso de desmama de bezerro, 20% desmama por 170 quilos. Quando você perdeu, você perdeu dinheiro. Isso está relacionado com sanidade, com manejo de classe, com seleção genética, o que é? E é possível precisar dessas coisas. Seleção é você multiplicar o que você tem de melhor, e eliminar o que tem de pior. E a fazenda precisa de dinheiro, ela vai tirar da onde? E aí pior, porque não funciona mal. Transforma isso em recurso nas outras cidades. Se eu não tenho pasto na fazenda, eu já tenho uma baita de informação, eu tenho dinheiro sobrando. Se eu não tenho pasto, gado comigo eu pasto todo. Eu tenho mais gado que existe pasto. Organiza isso que vai dar certo, tá? No financeiro geral, até que sobra, ó, e foi pro ralo. Escorrendo de 2.600 reais. Então é importante a gente ter um número. Isso é um furo que a gente não enxerga. E se você fizer, você vai ver o que você pode melhorar isso aí. Não é fazer, é economia, é investir corretamente. É investir corretamente. Isso aqui eu estou colhendo isso. E esse animal não serve para mim. Porque eu tenho teoria de vaca brava. Não mais bonito que seja. Tira um retrato, ela faz um quadro, põe na parede. Ela não pode ficar aqui. Ela vai atrapalhar. É um funcionário que avacalha tudo. Então, como é que é o processo de gestão? Isso aqui é o que eu perguntei às vacas. Lá em cima, é o peso adulto das matrizes. E aqui o que precisa chegar para cada idade que tem. 8, 12, 14, 16 e o parto. 80% do peso dela adulto. Então, se eu tenho isso aqui, 100 volume do minhas vacas, o peso dela, score 3,2, eu sei qual que é a meta que a minha novilha tem que chegar. A minha novilha tem que chegar para ficar prenha. Então, se resolve isso aqui. O gado de leite resolveu isso há 40 anos. A gente entrega mais para 350 por 12, 14 meses. Não, porque faz a coisa. Porque tem que transformar em um adulto mais jovem possível. É a pressão corporal. Para a novilha, o peso é mais importante do que o score. Para a matriz, o score é mais importante do que o peso. Importância dos dados. Decidir com base em fato. O que está morrendo e o que está adoecendo. Quando está morrendo, quando está adoecendo. Quanto eu estou perdendo esse aqui, e a gente perde muito. Morre um bezerro hoje, aborta uma vaca amanhã, nós não temos isso registrado a nível nenhum. Como é que você corrige o que você não sabe? Então nós precisamos corrigir, tá? E nós temos ferramentas enormes aí para resolver. Avaliar a eficiência de tudo que eles estão fazendo. Eu fiz o protocolo empenhado, quantos deram sim. Não existe nenhuma atividade mais complexa do que a pecuária. Nós trabalhamos na atividade mais complexa que existe. Só tem variável. Se eu passo cada dia para um jeito, se deu mais ou menos, se calor aqui,
como você pasteuriza ele, e seu animal, cada dia, dá de uma maneira diferente. Ele vai crescendo com maior exigência, muda a fase dele, e nós temos que pilotar esse negócio. Isso é transformação, é conhecimento. Está olhando de tudo, o que sobra de bezerro de tudo? Qual é a mortalidade de tudo? Tem gado de leite, já tem lá no cérebro, uma marcazinha, que chama BT, qual é a mortalidade das bezerras? E tem todos excepcionais, mas a frequência de bezerros que morre ainda até 3 dias de vida é grande. Então nós temos que investigar tudo. Isso aqui, ó, todos os touros com mortalidade desse jeito e assim é assim. Então registrar essas coisas. Avaliando só a mortalidade. Da mortalidade, nesse caso, dessa fazenda aqui, 37% foi ao parto. De 0 a 30 dias, 28. Não é que morreu no estudo. Isso aqui é a da mortalidade geral. Quantos por cento? 37 aqui. E quanto é que eu tenho que corrigir? Isso aqui, ó. É que você identifica o problema, você corrige. Categoria, novilha, pimenta, isso que acontece como? Quando você tem precocizar a novilha e não constrói ela do tamanho que ela precisa você. E coloca um todo muito grande. Cachorrão grande, cachorrinho pequenininho, vai ter problema de parto. Então tem um item que a gente precisa introduzir que chama frame. Você sabe o que é frame? É a complexão física, não é a história. Esse animal vai ficar grandão, ou vai ficar pequenininho, ou vai ficar médio. São 9 histórias. Para que você começa a colocar isso, você não pode colocar um todo mais de 2 pontos acima de frame. Então você está causando problemas. Esses problemas são evitáveis. O que nós temos aqui? A vaca adulta tem a menor taxa de perda, a primípara e a vaca velha que a gente vê lá. E por que eu tenho que ter vaca velha? Vamos falar da cria. Eu tenho 2 maneiras de ganhar dinheiro com essa vaca. Uma é com o bezerro dela e outra com o crescimento dela. Essa minha roda está redondinha, a hora que essa vaca parar de crescer, ela tem que ser refazendo. Eu tenho um progresso genético, as medidas que eu faço no acasalamento de filhos são melhores, vão substituir a mãe. Eu trago crescimento, peso médio do gado para baixo e está mais gado no futuro. E é importante a gente trabalhar nesse ponto aqui. Isso é uma fazenda que foram 750 nascimentos, 26 mortes, 3,47% sobreviveram esse aqui. E o que nós tivemos aqui? As distorcias, precocinha, isso foi em novembro de 23. Levantou os problemas, foi para lá, fez um treinamento. Em dezembro, 325 partes, 6 mortes, baixou com 1,8. Então vale a pena treinar a nossa equipe. A nossa equipe é treinada. Ela é treinada. Ela sabe o que ela está fazendo. No paridor, eu tenho as ferramentas para ajudar um pai que só vai comprar uma vez na vida. Eu dou conta de avaliar bem esse bezerro que nasceu. Nem todos os bezerros são iguais. Ou melhor, eles não são iguais. Eles têm bezerro que é mais prematuro, mais forte, com mais deficiência, entendeu? Passou pouco conosco para ele, mas não levanta. Isso é prematuro. Se a minha equipe sabe identificar os problemas e corrigir isso, se a minha equipe faz isso, eu vou salvar o mundo. Como é que nós temos lá? Uma maternidade nossa tem 500 para ele. E a minha equipe está preparada para receber essa diversidade que tem. Vamos falar só do clima. Quando você tem uma temperatura excessiva, muitos dias de calor, antecipa os partos, você tem mais parto prematuro. Por quê? Olha calor. Estresse. Quando nós estamos em estresse, o que acontece com o corpo da gente? Para aliviar o calor, a glândula suprarrenal lança na circulação um hormônio que chama cortisol. O que o cortisol faz? Antecipa o parto. Quem determina o dia do parto? Como é que acontece o parto de qualquer mãe mamífera? Quem define? É o bezerro ou é a mulher? O que vai? A vaca fala, agora eu vou parir. É o bezerro de cair o parto. Ele está morrendo com algum problema, ou ele incomodado do tamanho que está lá.
está apertado para ele. Ele começa a lançar cortisol na circulação e avisa para a mãe, está na hora de nascer. E aí ela vai fazer toda a modificação orgânica que é preciso para parar. Então, o estresse interfere na gente, interfere nas respostas da gente, interfere na resistência às doenças. Olha que tem relação que tem sanidade, com estresse, com nutrição, com tudo. Você fala, melhorar, repetindo o outro lá, vitória da saída falando, cheguei. Causas das mortes, dizer, tem e tal, né? Pneumonia, fraqueza, sacrifício. E qual a idade que isso acontece? Para que isso? Para a gente saber aonde que a gente mexe. Aonde está acontecendo a mortalidade? Você tem que dar uns passos atrás, porque começou antes do problema. Vou fazer uma metafeiticia, usar um produto da metafeiticia, melhorar a vacinação, melhorar o ambiente, melhorar a assistência ao parto. Tá? E guarda. Guarda precisa ser condenado à morte, não é nada. Não. Nem se a vaca correndo direito. Você pode separar, tratar de bezerro, esse bezerro não é normal. Ele vai para o corte, você não tem guarda para viver. Isso é gestão de processo. Quanto você deve bezerro bom e por quanto você deve no guarda. Acho nem tempo. Você pode transformar o limão na limonada em qualquer situação. Então, nós temos que saber qual que é os gargalos críticos. Qual animal que eu vou manter ele? Tem animal aleijado que não tem situação, está relacionado com o deveria ter animal nascer aleijado. Eu tenho animal que nasce cabecinha grande, perninha torta, incoordenado. Isso é deveria, gente. Isso tem no meu rebanho. Eu tenho que começar a blindar esse animal do rebanho e tirar esses animais que têm problema. Só vai para um bezerrão, um ano e o outro para um bezerrão. Então, bezerralejado. E uma vaca com DVD, um animal com DVD, você quer dizer, ele secreta mais de 1 milhão de partículas por dia. Ele está contaminando os outros. Se eu não blindar aqueles vacas, eu vou ter problema. Período de gestação normal, 273 a 291. Eu tenho doenças diferentes para idades diferentes. Tem só um pouco de doença aqui. Então nós temos vírus, nós temos bactéria, nós temos várias coisas. O que eu tenho ali dentro? E cada vez que eu tenho um DVD ou IDR, esse parente é como se ela tivesse mais. Baixou a resistência dela, qualquer probleminha que chegava, chegava nele. Nós temos sintomas. Essa doença aqui já se conhece no Brasil desde a década de 50. E hoje a gente não vacina. E tem rebanho que não tem. Ó, vai expressar com maior ou menor expressão, dependendo do estresse que esse animal passar. De novo aí, ó. O BR tem dois tipos, um respiratório e outro nervoso. Você tem uma iniciação na parte respiratória, outra na parte reprodutiva, outro nervoso, outra a absorção de nutrientes. Você pegar a tripa da gente, a tripa fina, o tecido delgado, abrir ele, lá vai levar no microscópio, você vai ver que parece um glebinho. Ali são vilosidades intestinais, é onde o animal realmente absorve os nutrientes. Essa doença, ela receta essas vilosidades. O animal tem dificuldade de ganhar peso. E outra, DR, ela contamina um ovário. Esse animal contaminado, ele está condenado a se sentir mal. Então, nós precisamos olhar isso aí. Eu trabalho em 10 estados, eu trabalho em 10 estados para o Brasil. A gente deixa para todo lado. Mas é possível recuperar isso. E você mexe demais nos resultados, na grana. Isso é sanidade, gente. É sanidade preventiva. Porque uma vez contaminada, ela vai ter o resto da vida. E vai passar para os outros. DRBVD, doença respiratória das vias digestivas e que pode chegar na parte reprodutiva também. Aí você tem alguns sintomas. Isso aqui não é normal. O normal é inteiro, isso aqui é cheio de golinha. Mas o que está correndo ali, está vindo lá de dentro. Então, você andando, fazendo, você tem os sinais que estão acontecendo. E aí você fecha o diagnóstico, faz necrópsia, coleta material, aí eu tenho isso, isso, isso. Como é que eu corri? Sem fazer um diagnóstico, é chute. E chute é no máximo 7-1 que a gente tem.
Então nós temos que acertar muito mais. Então, para isso tem que ter um diagnóstico. Já foi o tempo que a gente tinha que ter medo de ter diagnóstico. Já revive a mesma coisa. Dá os animais que ficam para trás a vida toda. E a facilita o aparecimento e a severidade de outras doenças. Toxina, neóspora, diarreia, sequer é agudo. Mastite, pneumonia. E atrasa o crescimento. Pegar os fundos de ódio. Pneumonia, determinação. Você tem célula de defesa, pulmão, infectado. Entra aqui, é um pulmão com um dia de inoculação lá atrás. Causar pneumonia, como é que está o pulmão? Sim, aqui. Tem pequenas manchas que está sendo contaminado já está totalmente. 5 dias. Está achando que ela fica. Isso quer dizer que o meu peão tem que ser treinado a atuar no início. Amanhã eu cuido. 3 dias dos 15 que já está morrendo. A minha equipe é capaz de verificar e agir rápido. Nós vamos treinar para isso. Nosso time tem que estar treinando para isso. É mais falando do pulmão. E nós temos vários antibióticos que acham que são ambientes. Então nós temos que lançar a mão das ferramentas que tem. Esse aqui acho que é um problema para o Brasil inteiro. Carrapato. Por que a gente não controla a carrapato? Porque a dificuldade nossa em controlar a carrapato. Qualquer que seja, carrapato, a mosca do chifre, o verme, a cigarrinha, a lombriga, você precisa cortar o ciclo daquele paráfrase. Cortar o ciclo quer dizer não deixar de ficar. Quantos carrapatos, quantos ovos vem um carrapatão aparecendo para buscar? Bora. Alguém sabe? Tá aí, livre. Então, você não deve deixar de multiplicar. E quanto tempo ele pode ficar no quarto sem comer? Então, uma fase dele, de 2 L3, pode ficar 11 meses sem comer. Sem passar. Tem época que aumenta, tem época que diminui, então o que nós vamos fazer? Estudar esse momento e entrar com produto. No início, ele entrar com mais produtos. Ela tem 2 produtos fantásticos, é uma combinação de vermíferos e mais o Atatar. Você deixa o animal matando esse carrapato por mais tempo. Ele interfere na formação da casca, o carrapato só cresce voltando de casca, não dá. Ele toca 3 vezes antes de morrer. E ele interfere também na outra casca. Então, qual é o conjunto, o arsenal que eu vou usar para controlar isso aí? Ele sobe e cai quatro. E por isso que ele transmite a doença. Ele sobe muito, tem a tristeza, vai para fazer a nuca, depois que fez a nuca, ele sobe de novo, na beira da folha da esperando, e entra no outro. E aí ele transmite. Então é possível ter um controle muito bom de carrapato, de qualquer coisa. Planta invasora, qualquer coisa, desde que você atue da maneira correta. E com os produtos corretos também. Nós temos injetado, nós temos em banho, nós temos pulmão, cada um tem um período de ação maior, e nós temos uma associação com o difluviral oral, que ajuda muito também. E o que ele transmite? Todos os insetos sugadores, qual que é o principal problema deles? Chupar o sangue? Não. É transmitir doenças. Todas as doenças podem transmitir, inclusive a virose. Então, destrói, glândula, tal. Como é que você vai ver lá na urina? Tem tipo de tristesia que vai aparecer mais ou menos, mas isso dá para identificar. E o que a fazenda precisa aprender, gente? É só usar ferramentas para melhorar o diagnóstico. Qual é a temperatura normal de um bovino e de um equino? Você sabe? De 37,5 a 39,5. Nosso colaborador tem que saber isso. Como é que ele sabe que ele está com febre? Não tem como, gente. Isso é coisa simples. Né? No equipamento digital, tira a fita, bota aqui, ó, 40 graus. Opa! Você vai pensar que você está com a temperatura mais alta. Uma hipertermia, pode ter uma febre, alguma infecção, alguma coisa. E se ele tiver abaixo? Você vai pensar na intoxicação, você vai pensar numa febre do leite. Olha o que o termômetro te dá um norte. Eu vou fazer um antitóxico aqui ou vou fazer um antibiótico aqui? Para nós melhorar, o nosso peão tem que passar a ser um enfermeiro. O que é o enfermeiro? Identifica os problemas. E hoje, através do celular, você conversa com quem você quiser, onde, e pode orientar o cara.
Um termômetro te ajuda muito. Um termômetro. O que mais que tem? Para quem tem animal que tem tristeza, você tem um equipamentozinho que custa R$ 700 e cada exame que você vai comprar custa 5. A tristezinha vai chegar numa hora que você só salva esse animal com transfusão de sangue, que é a coisa boa de fazer. Para tirar o sangue de lá, né? Se der abaixo de 20, você tem que fazer a transfusão. Senão ela vai morrer. E se der assim, trata só, vai dar certo. Então nós estamos melhorar o trabalho do peão, melhorar o trabalho do enfermeiro. E é possível fazer isso. Bem barato. Esse é um dos tratamentos que você pode fazer, tem que fazer os dois ao mesmo tempo, porque nós não sabemos qual tristeza que é. A mosca do chifre também transmite as doenças. Eles estão desenvolvendo ainda, não tem não. Mas eu tenho que controlar o carnaval. Não, ele não é vacina, isso é um medicamento. É 1 ml para 20 quilos e o que não tomar junta 13. Tá? Para muscular os dois. Certinho? É aqui. Tem que estar desse jeito, para desse jeito. Tá? Então você pega a mucosa e na bunda também. Aquilo ali, ó, certeza que tem um sudão. Então são coisas que precisa aprender a fazer. Lá no hospital, é o médico que aplica as coisas, né? Faz a discussão, pega os exames, lê, interpreta e fala, faz isso. Então nós precisamos promover o nosso peão ao enfermeiro, coletor de informações melhor. Tem um centrinho lá com sempre informações ágeis para você pensar. E trazer quem assiste a você para discutir os números. Discutir os números. Não é que é melhor isso aqui. Se fizer isso, a gente anda bem. Transfusão de sangue, carrapato é a mesma coisa. Diarreia. Nós temos diarreia por vírus, corona e rotavírus. Nós temos por bactéria, nós temos parasitária. Os produtos são diferentes, os antibióticos são diferentes. E tem alguns ali que não tem antibiótico que corrige. Você salva o bezerro com o apoio que você dá para ele, hidratando o animal, dando eletrônico. É isso aí que vai salvar. Quando nós sabemos disso, tem isso lá para usar? Ou vai perder a desidratação? Olha o quanto nós precisamos melhorar e você vai salvar muito bezerro. Nós já pegamos casos de fazendas grande, mais de 20 mil cabeças, com 13% de mortalidade de bezerro. Foi para 2,8. Então isso é uma fortuna que a gente tem. E o animal que tem uma doença, ele jamais vai chegar a acompanhar o que não teve doença. Então nós perdemos muita coisa no meio. E qual o tipo de diarreia que nós temos? Consistência das fezes. Normal, pastose mole, atenção. Semi-líquida, já tem um pouquinho, começando um pouquinho de espuma. Líquida, muita espuma. Aquela que tela a bundinha do bezerro ali. E na hora que está pelando a bundinha do bezerro ali, lá dentro, está destruindo o intestino dele e produzindo toxinas que matam ele. Qual produto que eu vou fazer? Então, um antibiótico fazer, feito para funcionar, e esse animal sobreviver até isso funcionar. Esse treinamento e de sangue. Normalmente, quando você vê um diarreia, você tem uma lesão no intestino, está lá na perna da cozinha. Quando a lesão é mais interna, essa diarreia fica escura, fica preta. Por quê? Houve uma digestão do sangue. Aí você vai saber, ó, se ela está mais escura, então o problema está mais sério. Ali, ó, lá, preto. Normalmente está relacionado com a coccidiose. Então, saudável, normal, amarelo, na verdade, pode ser mecônico, hoje já está começando a atrapalhar, verde, daqui para frente ela fica espumosa, branco, vermelho de sangue ou preto. Produtos diferentes para tipo de diarreia diferente. Na minha farmácia, nós temos produtos, eu mesmo que está treinando para fazer isso, eu usar e depois morrer. A morte não é uma coisa normal, gente. A morte nós já estamos perdendo. Então nós precisamos capacitar para controlar isso aí. E com relação às características físicas dela, odor, por que se justifica isso aqui? Odor, ácido, ácido, tudo, presença de muco, sangue, fibrina, bolha de gás, volume. Isso pode ser presente, pode ser como uma placa que está lá no curral.
Você está olhando ali, tá vendo, é isso aqui. Então, nós estamos caminhando muito para isso aí. Aqui no rebanho de 2.700 cabeças, inventaram, qual que é o custo financeiro das 2.700 cabeças por ano? Estou pegando tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Quanto custa por animal? 40 reais. E você que tem. Quanto custa isso aqui? No custo de produção do bezerro. 2,9% do custo do bezerro. Gente, é barato demais. A gente achar que está caro. E, no entanto, você perde muito dinheiro. E continua mantendo a perda lá dentro da fazenda. Certo? Então nós precisamos aprender a fazer conta. Custo sanitário, né? Mortalidade de bezerro, se filhote morto, aborto, bezerro que perdeu. Então é importante a gente pensar nessa estruturação da fazenda como uma empresa que tem números para pilotar os números. E os números que vai decidir o que a gente precisa fazer. Quem vai ser? Vai ser o meu sucessor? Vai ser alguém que eu vou contratar para falar? Ou eu vou aprender a fazer? Mas se vocês querem que essa fazenda continue por várias gerações, alguém tem que fazer isso. E senão, ela vai legal, ou vai ser vendida. E a fazenda, ela pode ser um excelente negócio. Daí que eu administro ela como um negócio, como uma empresa. Toda empresa é desse jeito. Então está na hora da fazenda acordar e falar, isso aqui é bom, mas isso. Protocolo anual, percentagem necessária para redução de mantenimento. E as avaliações servem para muito mais. A palestrante falou sobre confinamento, sobre recria. Tudo isso aqui tem que ter uma sanidade antes. Só ela e a nutrição vai permitir que a genética se expresse. E se você ganha aquilo. Nós podemos continuar aprendendo, crescendo, melhorando constantemente. Todos os empresas que não se adaptam a isso e não melhoram, vão acabar ficar fora. Existe uma previsão que entre 2030 e 45, 60% dos atuais pecuaristas vão mudar de atividade. Isso não é mau agouro, não. É porque quem não entra numa gestão eficiente não vai dar conta de acompanhar. E a pecuária vai ser bem sucedida à medida que a agricultura da pecuária for boa. Vamos falar soja, milho, quanto que produz por hectare? Meu pai trouxe muito para lá, porque abriu o negócio em área de 78. Naquela época, produzia 2.000 quilos por hectare de milho. Que produziu. Há quanto tempo nós estamos de 0,8 A por hectare em pastagem? Então, se a gente não melhorar o solo, e nós temos uma ferramenta enorme, um subsídio enorme para melhorar, nossas coisas. Hoje a transformação de dejetos em adubo de alto valor, né, e constrói o solo, é importante. E ele constrói de uma maneira que fica há vários anos. Então, por que meu custo de produção é alto? Por que meu bezerro está caro? Por que meu boi está caro? Por que meu leite está caro? A agricultura da pecuária não está bem. À medida que você aumenta a produtividade, isso é construindo solo, não é só colocando adubo químico, você produz mais barato. Então, o que nós precisamos é fazer todo esse trabalho aqui e ter dados reais. E quantas vezes você senta na mesa para discutir os números totais da fazenda? E não só o que está barato, o que está ruim, o que está ruim para de fazer. Eu estou barbeirando o carro, eu paro o carro, aprendo a dirigir. Então é isso que a gente tem que fazer. E a nossa equipe é uma equipe de ouro. Ela realmente não precisa de eu estar lá vendo o que ele está fazendo, ele sabe o que ele faz. A equipe está bem ajeitadinha, tem briga, tem conversa lá dentro. A equipe é uma das maiores dificuldades de todas as empresas. Todas. Mas você tem empresas que estão procurando o lugar certo, valorizando o lugar certo, fazendo tudo para ver e melhorando. Eu trabalho em 10 estados, bastante bolsões de desenvolvimento no Brasil todo, fora do Brasil também. Quem vai dar certo é esse cara que está olhando isso. Vamos todo mundo para cima, vai melhorar isso aí. Vamos tornar a fazenda um negócio bacana. Por que os filhos não querem ficar na fazenda?
O pai fala, não, não faz nada. Você tem razão. Então, nós temos que ter orgulho dela, fazer bem feito. Né? Isso aqui é um bom negócio. E não é o tamanho, é como você faz. O tamanho grande, mal feito, é um desastre total. Então, nós temos que ser empresários. Aí eu não sei, aprenda. Tem que atender. Meu filho, minha filha, aprende. E ó, além das mulheres que têm empresa, estão dando um show, mano. Ela não faz gambiarra. Você vai lá para a mulher aqui, ó, agora você é aquela costura lá, aqui, volta lá, aqui, ela faz tudo bem. Então vai lá dentro. Então, nós precisamos parar de ser homem, vamos fazer bem feito. E a fazenda merece isso. E você pode passar para o filho, para o neto. Tem empresas que estão no bisneto já. São poucas, né? Tem, porque eles acharam o caminho. Então, recrutar com excelência. Eu estou contratando um peão que sabe laçar. Primeiro item, você tem que parar. Se ele não souber, ele aprende. Mas se ele não tiver, ele avacalha qualquer sistema que você tiver. A seleção é importante. Treinamento e capacitação constante. Quanto tempo eles trocam um pneu na Fórmula 1? Você devia trocar em 1.8. Treina. Treina. Aprende a fazer. Cada vez que você tem um protocolo, aqui faz desse jeito, você acaba fazendo rápido, você pega destreza em repetir aquilo muitas vezes. Nós temos um punhado de manuais, uma empresa tem, para tudo que tem que fazer, de arranhar o cavalo, de trazer um lugar de passe, não levar no curral, tudo. Só norma. Então eu chego lá, tem desse jeito aqui. Ah, eu quero fazer diferente. Vamos sentar aqui e ver se é essa maneira de não. Se for, vamos fazer. Mas se não for, é assim. Cada novo peão que você faz, ele vem com experiência dele. E pode bagunçar essa comida. Aqui, como é que é o nome da fazenda do senhor? Aqui, nessa fazenda, as normas são dela. É desse jeito que faz. Ah, eu trabalhei, volta o DJ, não tem. Aqui é desse jeito. A hora que eu for convencer que tem uma maneira melhor, eu vou fazer. Se cada vez que o seu funcionário, seu colaborador fizer uma atividade de uma maneira diferente, ele está aprendendo. E corre isso. Nossa equipe e nós temos compromisso com o resultado. É claro que muitas vezes eu não deu para fazer, hoje eu faço amanhã. As janelas da pecuária são muito curtas. Vamos falar da estação de moda. Quantos meses a estação de moda de vocês normalmente aí? 3, 4 meses? Tá. Quantos fios que a Rafa dá nesse período? Cada 21 dias. Mas eu tenho que empregar na primeira metade. Então tem 60 dias. Se você me não hoje, daqui 21 dias ou 30 que você vai comprar. Porque vocês. Então ela tem que chegar preparada e ficar prenha. Sabe qual é a menor estação de moda que eu tenho? Tem 28 dias. O que o cara faz? Ele prepara tudo para crescer. E prepara nutricionalmente, não é só o suplemento. É o volumoso é importante. Quando você está falando, está usando 0,1% do peso vivo em matéria seca, o animal come 2,23%. Você está comendo 0,1%, mais de 2% tem que estar vindo do pasto. Se você não tiver volumoso, não vai funcionar. O que, é que você precisa fazer? Quem te assiste para você fazer? Eu faço um trabalho que chama balanço de massa. É sério, temperatura, chuva, é que chove aqui nos últimos anos. Horas luz, dia, fertilidade do solo, você pode prever quanto seu pasto vai produzir de capim, janeiro, fevereiro, março, o ano todo. Aí você tem uma estimativa de que vai produzir. E tendo todos os seus animais numa planilha, um sistema, você vai colocar grande peso de tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, o que você vai fazer? A demanda dos animais, tantas toneladas de matéria seca. Vai faltar a partir de maio, junho, julho e tal. E você planeja o que você vai fazer. Eu quero suplementar essa categoria. Então, eu preciso de tanto. O que a gente faz? Entra na seca, eu acho que vai lá. O animal perde produção corporal, pare mal, reempreia mal, perde durante todo o processo. E aí? A avicultura, a suinocultura e o leite já resolveram isso. Nós estamos em 2026, está sempre é problema para a gente que tem um potencial de produzir comida estratosférica. Mas já tem gente que está resolvendo isso aí, e já resolveu. Tá? Esse é o nosso maior concorrente. Então, se eu quero ficar na atividade, eu tenho que fazer. Se não,
Orgulho de fazer bem feito. Nós temos orgulho do que a gente faz, do que a gente apresenta, do que está acontecendo lá dentro da fazenda. Nós precisamos ter. Isso é importante. Isso é um prazer enorme a gente ter isso. E, juntos, sanidade não é responsabilidade só do veterinário. É de todo o time. Todo o time. Nós estamos fazendo isso direito? Então vai dar certo. É correr do seu abraço. O difícil é quando você fica com a interrogação, será que vai dar certo? Tem frio na barriga? E começa a ter surpresas desagradáveis. O que não pode ser previsto no orçamento? Seca tem todo ano, chuva tem todo ano, raio tem, tristezinha tem, carrapato tem. Vamos fazer tudo junto. E quando você está preparado, você supera aquilo que vai ter lidar. Nós não vamos deixar de ter problema. Nós não vamos ter problema, não, controlar. Isso é aquilo que eu falo. A atividade mais difícil do mundo é pecuária. Vocês são guerreiros demais da qualidade. E o que nós fazemos é consultoria presencial, online, treinamento de equipe, capacitação, de tudo. E o que nós estamos fazendo? O que está acontecendo lá dentro? Onde é que são os seus pontos fracos? Nós vamos acompanhamento, o que está conseguindo arrumar aqui. E tem os QR Code, se vocês apontar, tem muita coisa. Perguntas. Vamos falar das perguntas, das dúvidas. Nós estamos aqui na Ferrônia, numa região mais de cria. Nossa região. Está migrando muito para recria e engorda. Aproveitando realmente as áreas de lavoura, estão ficando nas beiradas. Visando isso, a parte de cria hoje, inventaram um produto semi-adelante, né, do tipo Volvo, que agora os funcionários de fazenda não vêm por ano, não ligam mais dizer. Joga o tipo Volvo e fica aquela má ideia que realmente está curada. Quais são os impactos disso para a bezerrada? Uma cura indevida ou ineficiente, que não é só cura do bem do ela vai avaliar aquele bezerro. Como é que você sabe que esse bezerro é prematuro? Para você ver. Como é que vocês identificam? Esse bezerro que nós temos fala. Como é que vocês identificam? Pelo dente e pelo braço. Pelo umbigo. Quanto tempo ele levantou depois que nasceu? Você tem vários indícios, pelo muito curtinho, bezerro pequeno demais ao nascer. Você vai avaliar a viabilidade dele. Então, o peão não é só curar um umbigo. Você vai curar um umbigo e avaliar, porque aquilo ali é o futuro daquele bezerro. Eu não amor, eu estou preparado para dar o colosso para ele ali, o que eu não estiver preparado, eu vou perder. Então é muito mais do que julgar. É fazer bem feito. E fazer bem feito é que você pega algum erro. Eu não identifico dizer que eu nasço. Né? A cura do indivíduo bem feitinho, como é que vai fazer? A cura que você ideal é dentro. Você insere o indivíduo ali dentro. Você cortar? Não, você cortar não. Mas for grande demais. Tá? E não deve cortar curtinho, não. Dentro do umbigo existe um gel que chama gel de baixo, que é justamente para hidratar e proteger ele para não entrar nada. Então é importante que eu faça uma avaliação bem feita. Quando você tem esse descuido, não é só jogando lá fora. Você começa a ter as consequências depois. O que é caruara? Você sabe o que é caruara? Alguém já viu caruara aí na fazenda? Da onde vem a caruara? Ela tirou uma feita do umbigo. E ali vai para os órgãos todos. Então, o umbigo está ligado ao pulmão, rim, fígado, as artérias, está tudo dentro. Então, a cura mal feita tem uma consequência mal feita. Então, às vezes você tem abscessos aquáticos, e depois eles não vai correr. Maior possibilidade de ter as diarreias, as infecções. Então, é só curar o umbigo. Para que a gente aplica dentro do tecido? Está ali, filho. E eu tenho que dizer que nasce com um jugo muito grosso, que vai precisar de mais de uma cura. Isso é parte prematura. Não está infeccionado com nada, ele nasceu grosso. Ele está me falando que esse bezerrinho nasceu antes da hora. Então, cuidado que ele tem que ser. Todo bezerro importa. Só não importa aquele aleijado, aquele que não tem jeito. Mas todos os outros importam. Não pode mamar um bezerro. Aquele bezerro cheio de bico é outro problema. Normalmente é uma persistência de uro. O bico deveria ter arrebentado certo, mas um bico
continua ligado até a urina do bexiga. Se você enfiar uma agulha com a seringa dentro e tirar, sai urina. Isso é uma má formação, que pode ter caráter hereditário ou congênito. O que é hereditário e o que é congênito? Hereditário, quando o pai tem, a mãe tem, o avô tem. Congênito, nenhum dos dois tem, mas aquele acasalamento leva isso. Hérnia, descendência de úraco, palato. Você tem várias características que o colaborador ele tem que identificar. Eu tenho esse filho. Obrigado pela oportunidade, parabéns por você estar aqui, que está cheia, a casa está cheia, muito bacana, tá? E é assim mesmo que a gente melhora. Precisando da gente, pode contar com a gente a qualquer momento, tá? Um abraço para todos.